Vamos para a palavra do Senhor então. Vamos abrir a Bíblia, ou ligar a Bíblia aí, quem está com ela digital, no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ler alguns versículos de 1 até o 10. O livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Quantos achou aqui? Dê um aleluia aí. Amém. Então vamos ler alguns versículos aí. Livro de Ezequiel, capítulo 37, 1 ao 10. Diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam muito secos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele então: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra outros ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe assim: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Até aí, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós nesse momento, Pai, lemos a Tua palavra, nós sabemos que ela é viva e eficaz. Pai, nós nos submetemos ao Senhor. Eu me submeto nesse momento ao Senhor, Pai, para que de mim, Senhor Deus, emane a Sua palavra somente, Pai. Cale toda voz interior, mas que a palavra do Senhor seja liberada, Senhor Deus, sobre a igreja, e que o Senhor leve cativo agora, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra seja como uma boa semente, Senhor Deus, lançada em terra fértil, e que produza o fruto pelo qual ela foi designado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro. Amém, amém e amém. Irmãos, esse texto é um texto conhecido por muitos de nós, é um texto onde Deus dá uma visão a Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote daquele tempo, levantado também como profeta naquele tempo em Israel, um momento onde Israel estava vivendo um dos maiores desafios, uma das maiores tragédias da sua história, onde todo o povo foi levado cativo à Babilônia, a terra de Israel praticamente toda destruída, milhares de pessoas mortas, e os que sobraram foram levados cativos à Babilônia. E é nesse cenário que então Deus vai pegar Ezequiel e vai dar essa visão, uma visão pelo qual não retrata simplesmente a situação atual daquela nação, mas também aquilo que Deus iria fazer sobre aquela nação. É uma profecia, de fato literal para aquele povo, onde Deus estava dando uma promessa que Deus iria de fato trazer novamente a restituição de Israel,
iria levantar novamente um exército, iria de fato trazer novamente o seu povo, que estava então em terras estranhas, para a sua terra. Essa é, de fato, a base ou o contexto desse texto que nós lemos, mas é impossível nós lermos esse texto e não trazermos aplicações e direcionamentos para o nosso dia a dia. Por mais que seja um texto onde há uma visão profética para um tempo determinado, mas também nós podemos extrair lições baseadas nesse texto e aplicarmos para o nosso dia a dia. E é assim que eu quero fazer nesse momento, nessa noite, e eu quero falar a respeito de um tema chamado Guiados pelo Espírito. É isso que eu quero ministrar aqui nessa noite, algo que Deus já vem falando comigo há algum tempo. E, baseado então nesse cenário, nós vamos ver que Deus então pega Ezequiel, toma pela mão, ou seja, e leva, né? Deus pega Ezequiel e leva até um lugar. Quando nós olhamos isso, quando nós vemos essa palavra levou, que também é uma palavra de direcionamento, uma palavra onde o próprio Deus, o próprio Espírito o guia, né? Guia Ezequiel a algum lugar. Nós precisamos entender de fato que Deus também nos deu um guia, o próprio Espírito Santo, para nos ajudar e nos direcionar em todas as ações, em toda a jornada do nosso caminho, do caminho que nós estamos seguidos em Jesus Cristo. Vale ressaltar que todos nós que aceitamos a Deus, todos nós que cremos já em Jesus Cristo, nós estamos de fato vivendo o único caminho. Jesus fala, quando Jesus falou, está na palavra do Senhor, falando ali para os seus discípulos, dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós olhamos o mundo de uma forma geral, nós vemos que o mundo vive numa constante busca de um caminho que o levará para uma felicidade, que o levará para um destino de prosperidade, o levará para a sua felicidade, o levará para uma conquista de sonhos e objetivos. Isso é muito notório, nós vemos, porque cada tempo, de tempo em tempo, nós vemos métodos surgindo, diferentes situações surgindo, ideologias surgindo, até mesmo dentro das igrejas, teologias, entre aspas, surgindo, buscando de fato uma realização ou encontro de um caminho para satisfazer uma necessidade ou uma vontade que o ser humano tem. Mas eu quero reforçar aqui nessa noite que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Não há nenhum outro caminho que não seja um caminho que é o próprio Senhor Jesus. Todos os caminhos alternativos ou atalhos que são criados são, na verdade, tentativas frustradas de fazer uma imitação ou de fazer uma alternativa, mas ambos os caminhos não vão concluir o propósito, que é de fato religar Deus e os homens. Por isso que a palavra de Deus vai falar, só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Jesus é o nosso caminho e é nele que nós precisamos andar. É nele que nós precisamos caminhar. Por isso que é interessante nós entendermos que só existe um caminho, porque se nós formos olhar como nós planejamos uma viagem, às vezes o GPS vai calcular algumas rotas, o GPS vai calcular o mapeamento de várias estradas para chegar num destino. Isso é muito implícito e explícito, na verdade, no nosso contexto, mas quando nós falamos de vida espiritual, como nós falamos de vida eterna, vida verdadeira, não existe nada, não existe nenhum outro atalho, não existe nenhum caminho, a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho, Ele é a vida e Ele é a verdade. Entendendo isso, Jesus não só nos dá esse caminho, não só é esse caminho, mas também, assim que ele vai, ele é na verdade assunto aos céus, ele veio, morreu, ressuscitou, e antes dele morrer ele fala, olha, convém que eu vá, e quando eu for, eu vos enviarei um Consolador, a saber, o Espírito
da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habitará em vós e estará em vós para sempre. Aquilo que Jesus liberou lá em João é uma realidade do nosso meio. Jesus veio, morreu, ressuscitou e já liberou o Espírito Santo que está presente no nosso meio. E mais do que isso, está presente dentro de mim e dentro de você. Esse Espírito liberado pelo próprio Cristo, enviado pelo próprio Cristo, é o Espírito, na verdade, que nos guia em direção a Deus, nos direcionando em todos os pontos, em todas as jornadas da nossa vida. Entendendo isso, nós vamos ver que nesse caminho, nós não estamos sozinhos, nesse caminho há uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo que vai nos direcionar, nos guiar por toda essa jornada, para que a gente não entre em caminhos diferentes, para que a gente não acesse coisas ou caminhos ou atalhos que estão acessíveis ou que vão ser dispostos ou disponíveis no meio da nossa jornada. Entendendo isso, nós entendemos que nós não estamos sós. E por isso que nós não podemos desprezar aquilo que Cristo nos enviou, o seu Espírito. E termos então uma vida com esse Espírito, para que de fato a gente possa seguir e ser fiel por todo esse caminho. A palavra de Deus vai dizer, o próprio Cristo diz, que quando esse Espírito vier, que é o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque esse Espírito não fala de si mesmo, mas ele diz tudo aquilo que ele tem ouvido e ele anuncia também aquilo que há de acontecer. Entendendo, primeiro passo que eu quero reforçar aqui, que nós temos um caminho, o caminho se chama Jesus Cristo, não há outro caminho. Mas também nós temos um guia, a saber, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar em João 1:12, se eu não me falha a memória, João capítulo 1, versículo 12, vai dizer: a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E uma vez que nós então cremos em Jesus Cristo, nós agora recebemos esse direito de nos tornarmos filhos. Mas quando nós olhamos essa palavra no original, nós vamos ver que essa palavra ela remete a filhos, na verdade, recém-nascidos, filhos imaturos, filhos que acabaram de ser gerados e que precisam então serem guiados e de fato serem cuidados nessa jornada de crescimento e amadurecimento. E é aí onde o Espírito Santo entra para nos fazer crescer, para nos fazer sermos direcionados, não segundo as vaidades do mundo, não segundo as ideologias que o mundo prega, mas segundo a verdade que é o próprio Cristo, que é a palavra do Senhor. Nós precisamos entendendo isso, que nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos por direito, nós nos tornamos por direito filhos, mas a palavra vai dizer também que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E quando nós vemos essa etimologia da palavra filhos nesse contexto de Romanos, nós vamos ver que a palavra já é encaixada para um filho maduro. E qual é a diferença então de um filho maduro e de um filho que acabou de ser gerado? É a capacidade que ele entendeu de se dispor à direção do Espírito Santo de Deus. É isso que de fato vai nos diferenciar e de fato vai fazer com que a gente tenha uma vida plena e de fato desfrute daquilo que Deus tem para nós, para cada um de nós, amém? Mas como nós vamos viver isso, esse relacionamento com o Espírito Santo? A palavra vai dizer lá em Ezequiel, então, que Deus o toma Ezequiel pelo Espírito, ou seja, aquela visão não é uma visão física, mas sim uma visão que Deus estava dando para Ezequiel no Espírito. E todos nós sabemos que nós somos seres tricotônicos, ou seja, seres que de fato são divididos em três partes, a saber, a própria palavra vai dizer
em Tessalonicenses 5:23, que é espírito, alma e corpo. E a palavra do Senhor vai dizer de fato espírito, alma e corpo. Quando nós entendemos isso, essa disposição das partes que nós somos formados ou que nós somos feitos, nós entendemos um princípio de prioridade. A prioridade nossa precisa ser a nossa vida espiritual, o nosso espírito. Porque se nós, de fato, não meditarmos, se a gente de fato não vivermos uma vida no espírito, é claro que a nossa alma vai governar o nosso corpo e nós vamos viver uma vida de sentimentos, de racionalidade humana, mas a gente não vai viver aquilo que Deus de fato tem para nós. É muito importante quando nós refletimos sobre isso e entendemos que o Espírito, ele precisa governar a nossa alma. O Espírito, na verdade, ele é feito para que ele governe a alma. E a alma, uma vez governada, possa de fato conduzir o nosso corpo. O Espírito, ele tem essa responsabilidade, ele tem esse direcionamento de trazer governo aos nossos sentimentos. É por isso que homens guiados pelo Espírito Santo não vivem segundo as emoções da carne. É por isso que o salmista, se eu não me engano, no Salmos 42, vai dizer para ele mesmo, dizendo: olha, por que está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? O salmista naquele momento estava pregando para ele mesmo, olhando no Espírito para a alma, uma alma totalmente angustiada, uma alma totalmente ansiosa, e ele ministra a alma através do Espírito, dizendo: olha, espera em Deus, porque eu ainda louvarei, e Ele é o meu Deus, o meu auxílio. Ou seja, o salmista naquele momento de ansiedade, onde os sentimentos estavam aflorados, ele não age segundo a sua alma, mas ele começa a liberar uma palavra pelo Espírito. Quando nós entendemos isso também, nós podemos levar para o nosso contexto de família. E quando nós não vivemos no Espírito, nós corremos o risco, e na verdade nós vamos sempre praticar coisas da alma. Qualquer discussão entre o marido e a mulher vai resultar em palavras que não deveriam ser ditas para aquele cônjuge. É a alma gritando, é a alma se expondo, é a alma fazendo aquilo que ela sabe bem, que é ferir, que é se resguardar, e muitas das vezes resguardar a si mesmo significa ferir o outro. É por isso que às vezes no trato com o filho, quando nós estamos cansados, quando nós estamos às vezes ocupados, e o filho requer uma atenção especial, às vezes a primeira resposta que nós damos para ele é de fato de colocar ele de forma isolada, de às vezes bater nele, de às vezes ignorá-lo, e não de cuidar, de trazer próximo, de dar uma direção. É por isso que às vezes quando nós estamos no trânsito e alguém nos fecha, alguém faz alguma coisa que de uma certa forma nos coloca em risco, ou que nos atrapalha, que de uma certa forma traz um atraso, se nós tivermos na alma, a primeira reação que nós temos é abençoar aquela pessoa com xingamentos. A primeira ação que nós vamos ter na alma é de trazer palavras só de maldição. É verdade ou não é? Essa reação da alma que muitas das vezes nós temos. Por quê? Porque a alma vai estar muito aparente, mas nós fomos chamados para viver na vida no Espírito. É no Espírito que Deus nos ministra, é no Espírito que Deus nos dá o fruto, nos desenvolve em nós o fruto do Espírito, através dos 9 frutos. É através do nosso Espírito que Deus quer ministrar dentro de nós. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados para ser guiados pela nossa alma, nós fomos chamados para ser guiados pelo Espírito. A situação onde Ezequiel estava no meio do vale, se ele fosse guiado pela alma, ele entraria em desespero, porque eu, se fosse naquela situação, olhando somente com os meus olhos, eu falaria: Senhor Jesus, me tira daqui logo, porque esse lugar é um lugar assombrado, um lugar que só tem ossos, um lugar que só tem desesperança.
Mas não, pessoas guiadas pelo Espírito têm a condição de estar no vale, mas de não aflorar sentimentos da alma que vai atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Isso significa que nós precisamos ter essa consciência, independente do ambiente que Deus nos colocou, no ambiente que Deus nos plantou, nós temos que entender que nós não podemos olhar com os nossos olhos. Porque se nós olharmos, por exemplo, com os nossos olhos essa humanidade, o mundo como está, o Brasil da forma que está, nós vamos com certeza dar sentenças de desesperança, que não há mais jeito, que não há mais solução. Mas quando nós olhamos na perspectiva de Deus, Isaías 6 vai falar, quando Isaías viu o Senhor, os anjos estavam ali dizendo um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Somente seres espirituais, ou somente se nós vivemos uma vida espiritual, nós vamos conseguir ver além da aparência, além daquilo que os nossos olhos podem ver. Traduzindo ou aplicando isso para o nosso contexto, às vezes nós estamos num lugar como um vale de ossos secos, como um lugar que não há mais esperança, aparentemente já não há mais solução. Mas eu quero te falar nesta noite que Deus quer nos guiar através do nosso Espírito, para que a gente não veja como os nossos olhos veem, mas como Deus quer que a gente veja. E ao invés de dar sentenças pelos olhos naturais, pela nossa alma, simplesmente por aquilo que nós estamos vendo ou apalpando, nós vamos dar sentenças, palavras que os céus estão liberando sobre aquele ambiente, sobre aquela vida. Nós não podemos olhar pela aparência, porque Deus não olha a aparência. Imagina só você no meio de um lugar com ossos secos, totalmente cheirando morte. Aquilo era impossível para o homem, aquilo era impossível para a alma, mas Deus pode reverter qualquer cenário. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos e daquilo que nós vemos. Nós precisamos entender isso e sermos guiados para que de fato nós enxergamos o nosso ambiente como um ambiente de esperança através da palavra de Deus liberada no nosso espírito. É por isso que eu quero nessa noite dizer aqui, aproveitando o culto da família, que pode ser que a sua vida possa se assemelhar como aquele vale, que seu casamento pode estar se assemelhando àquele vale, ou a situação do seu filho, a situação de algum parente, mas eu quero te dizer que Deus está te guiando para que você esteja nesse lugar, nesse vale, nessa situação, não para que você haja com olhos humanos ou com sua alma, mas pelo contrário, para que você haja com o Espírito, ouça o que o Espírito está te direcionando e libere palavras de vida sobre esse ambiente, sobre essa pessoa. É isso que Deus quer de nós, mas precisamos de fato sermos guiados pelo Espírito. Assim como a palavra de Deus fala, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E como nós seremos guiados no Espírito, se nós vivemos uma vida espiritual de fato prática? Não há como viver uma vida espiritual agindo de forma natural. Não há como, de fato, ter uma vida espiritual sem ter uma vida de devocional. E quando nós entramos nesse contexto de vida devocional, nós estamos falando de algumas práticas. A primeira prática que nos vai, de fato, fazer crescer é a oração. A oração, de fato, é o meio pelo qual Deus nos deu de nós comunicarmos com Deus, não somente falando para Ele aquilo que nós estamos sentindo ou pensando, mas pelo contrário, para que nós possamos ouvir a sua voz, entender qual é o direcionamento e agir segundo o seu direcionamento. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é um ser que quer relacionar comigo e com você todos os momentos e todos os dias. A oração vai fazer com que a gente de fato nos prepare,
que a gente se isole da nossos sentimentos simplesmente, e que a gente de fato se dedique, se prostre a ouvir aquilo que os céus estão falando para nós. Se a gente ligar o nosso celular, a gente vai ver notícias a todo momento. E muitos de nós estamos sendo guiados não pela voz de Deus, mas pelas vozes de pessoas que estão falando de si mesmo, da sua própria alma. Isso muitas das vezes tem causado angústia, tem causado ansiedade e tem causado depressão, inclusive até no nosso meio. Por quê? Porque temos dado mais ouvido para aquilo que os outros estão falando do que os céus estão falando ao nosso respeito. Nós precisamos entender e buscar essa prática de oração e de um relacionamento, de um diálogo, onde nós não só nos liberamos com os nossos sentimentos, mas de fato nós ouvimos Deus e de fato que as nossas orações estejam conectados com o coração de Deus. Quando nós olhamos para os apóstolos, quando nós olhamos para as pessoas que fizeram história no Velho Testamento também, nós vamos ver que um dos diferenciais que eles tinham era uma oração centrada na palavra do Senhor Jesus. Era uma oração que de fato era não uma oração almática, pedindo para que Deus de fato agisse somente na necessidade, mas pelo contrário, porque Deus não age simplesmente na necessidade, Deus age no propósito e Ele vela pela sua palavra. Ele vela por aquilo que Ele disse ao meu e ao seu respeito e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Um outro ponto que nós temos que ter na nossa vida de devocional é o estudo da palavra. Como nós de fato vamos viver ou orar a palavra sendo que nós não conhecemos a palavra. O próprio Espírito que nos guia, Ele nos guia em tudo que Ele ouviu, em tudo aquilo que Ele está ouvindo, em tudo aquilo que Ele está presenciando. E Ele presencia a presença de Deus, Jesus Cristo, que é a própria palavra. A palavra, ela é fundamento, ela é o nosso norte, ela também é o nosso guia para todos os contextos macros que ela nos aplica, que ela nos ensina, que ela nos direciona. Muitas coisas, de fato, na verdade todas as coisas macros, amplas, já estão contidas na palavra do Senhor Jesus. E as coisas singulares e as coisas específicas, o Espírito revela ao nosso coração, o Espírito fala conosco. Michel, mas como assim? É isso mesmo. O Espírito quer nos relacionar conosco em todas as atividades. É saber, inclusive, pedir conselhos para Ele, dizendo: Espírito, como eu vou agir amanhã? Como eu vou fazer? Como eu vou falar isso para o irmão? Como que eu vou me posicionar perante a tal situação? Como eu preciso agir em tal circunstância? O Espírito Santo quer nos guiar em todas as direções, mas nós precisamos estar disponíveis e sensíveis para ouvir aquilo que Ele quer nos dizer. Às vezes as pessoas falam: olha, Michel, eu senti algo no coração, eu senti um direcionamento de Deus, mas eu não sei se isso é de Deus, se não é. Algo muito prático que nós podemos aplicar é: aquilo que foi dito está de acordo com a palavra? Sim, de Deus. Aquilo que de fato foi falado é de fato aquilo que coincide, que de fato se identifica com aquilo que está na palavra, é aquilo que o Senhor quer fazer? Sim, amém. Siga isso. E às vezes é muito simples entender, porque tudo aquilo que o Espírito quer que a gente faça é algo contrário com aquilo que a nossa alma quer que a gente faça. Alguém já fala: nossa, Michel, eu senti às vezes de abençoar o irmão. Será que é de Deus? Eu falo: meu irmão, você acha que o diabo mesmo quer que você abençoe um irmão? Você acha mesmo que você mesmo quer que você pegue um dinheiro que é seu e abençoe a vida de outra pessoa?
tudo aquilo que fato, que coopera, que incide e que direciona a centralidade de Cristo e que a centralidade da palavra é o direcionamento do Espírito Santo. E nós precisamos estar suscetíveis porque nós vivemos dias, nós vivemos batalhas, nós vivemos situações onde somente o Espírito, onde só venceremos pelo direcionamento do Espírito. Porque se a gente não nos fortalecermos no Espírito, a gente desiste. A gente escolhe outros caminhos, a gente se afasta, a gente se decepciona. Quanto de nós, já em alguma oportunidade, nós nos frustramos com alguma coisa, não escolhemos errado, porque às vezes nós escolhemos pelo aquilo que os nossos olhos estavam vendo. Nós precisamos de fato mergulhar nas Escrituras de Deus, na Palavra de Deus, porque a Palavra é que dá vida a todas as coisas. Quando nós olhamos para Gênesis, no versículo 1 vai dizer, no princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia o Espírito lá, havia um mover do Espírito lá, mas ainda não havia palavra. E o verso seguinte vai dizer, então disse Deus, haja luz. E o que resultou nisso? Houve luz. O poder da palavra, porque o Espírito se move na palavra. Não adianta nada a gente pular aqui, rodopiar aqui, falar aleluia de lá, se não houver palavra, porque é a palavra que muda as circunstâncias. Deus se move através da palavra. É através da palavra que nós precisamos ser guiados e as coisas vão fluir na nossa vida. Aquilo que já está escrito, aquilo que já está decretado. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, ou seja, a palavra que Ele liberou para a sua vida não vai ser frustrada, não pode ser frustrada, porque já está liberado sobre você, e nós precisamos de fato acessar essa realidade no Espírito e trazermos para a realidade. E para que a gente viva isso, a gente precisa viver uma vida no Espírito, baseado em oração, baseado na palavra, baseado em práticas também de jejum. O jejum, na verdade, não é para a gente mudar o coração de Deus, é para que a gente mude o nosso coração. É para que a gente exercite essa prática de renunciar à nossa alma, que vai nos querer fazer com que a gente se alimente, com que a gente usufrua de algo. E o jejum vai nos exercitando, vai nos fazendo tornarmos cada vez mais fortes, mais resilientes às tentações e aos desejos. E nós vamos sendo fortalecidos, não ouvindo aquilo que nós queremos, mas aquilo que de fato é que o Espírito quer falar e fazer no nosso meio. Quantos aqui já se propuseram fazer um jejum e é só fazer um jejum que aparece um churrasco? É ou não é? Se você falar assim, vou fazer um jejum, aparece alguém te entregando um bolo, aparece alguém te ofertando um café, aparece alguém te chamando para o churrasco, e aí você fala, a sua alma fala, nossa, eu quero, mas você fala, alma, você não governa sobre a minha vida, porque o que governa sobre a minha vida é o Espírito, que é direcionado pelo Espírito de Deus, e eu não vou me alimentar, eu não vou fazer isso, porque você não governa sobre a minha vida, eu sou governado, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. O jejum não é algo que ficou lá no Velho Testamento, ele é e precisa ser uma prática dos nossos dias, para que de fato a gente enriqueça e de fato a gente cresça e amadureça no nosso espírito. Mas nada disso não vai ter significado se a gente não tiver a disponibilidade em obedecer a essa voz, em obedecer a esse direcionamento. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a palavra, e nós precisamos de fato deixar com que Deus crie em nós um espírito obediente, conforme o próprio Espírito de Cristo Jesus. A palavra vai dizer que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que Ele sofreu. O próprio Cristo aprendeu a obediência.
obediência, não naquilo que os homens estão mandando, mas naquilo que o próprio Cristo está falando, não naquilo que alguém está dizendo, que está criando de ideologia. Não, nós não somos guiados por ideologias humanas, nós não somos guiados por direções humanas, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus e por aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós não somos guiados por isso. E se nós praticarmos isso, nós vamos ser resistentes a essas ideologias que estão sendo criadas no nosso meio. Ideologias hoje que você pode ser aquilo que você quer ser. Esses dias eu estava vendo gente que quer se tornar parecido um cachorro, então se veste como um cachorro e sai pelas ruas, principalmente da Europa. Esse vídeo que eu vi, se parecendo um cachorro. E para aquelas pessoas isso é a prática, isso está certo. Meu irmão, eu e você, nós não fomos chamados para andar segundo ideologias vãs, mas segundo a palavra, segundo Cristo, que é o nosso caminho. E quando nós ouvimos isso, nós nos tornamos resistentes a essas ideologias. Até mesmo no meio cristão aparecem ideologias. Quem não já ouviu falar da teologia da hipergraça? Onde diz que você pode fazer tudo e não precisa fazer nada, porque Cristo fez tudo por você. Meu irmão, se o poder de Cristo não é suficiente para mudar a minha vida, não é o poder de Cristo. O poder de Cristo que pode me salvar é o mesmo poder que pode me transformar e que deve me transformar, não para agir segundo a minha vontade, mas para agir segundo a vontade do Espírito. Segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. E já entrando para finalizarmos aqui o texto, entramos aqui de fato na visão de Ezequiel. Nós vamos ver Ezequiel, sacerdote e o profeta, foi direcionado pelo Senhor. A palavra vai dizer, então Deus veio sobre Ezequiel, o tomou pela mão. Ou seja, nós precisamos ser guiados por Deus. Assim como Ezequiel foi guiado sobre aquele vale de ossos secos. E o Espírito que o tomou pela mão e o levou no Espírito, ou seja, não é uma vida de carnalidade, não é uma vida de alma, não é uma vida de sentimentos, mas é uma vida no Espírito, ouvindo aquilo que o Espírito está dizendo. E a palavra vai dizer que então tomou Ezequiel, o levou no Espírito e o deixou no meio de um vale de ossos secos. Às vezes, muitos de nós estamos no meio desse vale de ossos secos. Às vezes, muitos de nós estamos passando por situações onde vemos que não há mais jeito, que não há mais solução, em que os nossos sonhos já se acabaram, já foram sepultados, e às vezes está como aquele lugar, somente ossos, somente uma visão de morte. Mas no Espírito, Deus agora está nos despertando, nos dando entendimento, e às vezes nós seremos levados em locais onde há um ambiente de morte. Mas por que eu vou ser levado no ambiente de morte? Já já você vai entender. Porque você vai entender que não é sobre o ambiente, é sobre a voz, sobre qual é a voz que você está ouvindo. Não é o ambiente que vai ditar a sua realidade, não é a circunstância que vai ditar a sua realidade, não é essa dificuldade que vai ditar a sua realidade, mas o que vai ditar a realidade é com quem você está e qual é a voz que você está ouvindo. Tem muita gente perecendo em palácios, tem muita gente perecendo em locais que poderiam muito bem ser locais próximos de nenhuma dificuldade. E local nunca foi sinônimo de vitória, porque Adão pereceu lá no paraíso, mas Jesus venceu lá no Getsêmani. Jesus venceu no deserto.
Não é sobre o lugar que nós estamos, é sobre quem está nos direcionando. Porque se nós estivermos sendo direcionados pelo Espírito, a circunstância ou o ambiente que nós seremos levados não é aquela realidade que vai nos afetar, pelo contrário, é aquilo que está dentro de nós, vai afetar o ambiente e vai trazer mudança no ambiente e vai transformar um ambiente que é de ossos secos em um ambiente que é cheio de um exército que está vivo, forte e pronto para a batalha. É sobre isso, não é sobre ambiente, é sobre o poder de Deus que pode operar em nós. É o poder de Deus que pode operar em nós. Então a palavra do Senhor vai dizer: Ezequiel, esses ossos podem tornar a viver? E Ezequiel vai dizer: Senhor, eu decido a responder e a viver, não segundo aquilo que os meus olhos estão vendo. Porque se Ezequiel fosse responder segundo os seus olhos ou segundo a sua alma, ele ia dizer: não, não é possível. Mas Ezequiel, ele olha não para a realidade do que ele estava vendo, mas ele olha para o Deus que estava falando com ele. Ele olha para a grandiosidade do Deus que estava falando com Ezequiel. E ele então responde: Deus, tu sabes. Deus, tu sabes. Ou seja, traduzindo numa linguagem mais atual, dizendo: Deus, pelos meus olhos, pela minha capacidade, pela minha alma, isso não é possível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Para o poder do Senhor todas as coisas são possíveis. E é assim que nós precisamos viver a nossa vida. Às vezes nós entraremos em situações de extrema dificuldade, onde as pessoas que estão ao nosso redor vão dizer: não há mais jeito, já não há mais solução. Mas nós decidimos não caminhar pela nossa direção. Nós somos guiados por Deus, nós somos guiados no Espírito. E então a palavra do Senhor vai dizer para ele, dizendo: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Meu irmão, a pergunta que eu fiz é: Deus não poderia ter dado já uma palavra sobre os ossos? Poderia ou não? Mas por que Deus fala para Ezequiel falar? É porque Deus, se a gente for ver, Deus não estava no vale. Deus tinha pegado Ezequiel, levado Ezequiel e deixado no vale. Nos primeiros versículos vai falar: então Deus deixou Ezequiel. Deus não estava falando para o vale, Deus estava falando para Ezequiel. Nesta noite Deus está falando não para a sua situação, Deus está falando para você, para que você libere uma palavra sobre a situação que você está vivendo, sobre o vale que você está vivendo, e que haja vida no lugar onde que muitos parecem ou até mesmo tinham sentenciado que havia morte, mas Deus nessa noite está liberando uma palavra sobre você, para que você libere sobre esse ambiente uma palavra de vida. Uma palavra que modifica o ambiente. Uma palavra que pode fazer o milagre acontecer. Então, Ezequiel, ele ouve a palavra e ele repete a palavra que o Senhor tinha dado para ele. Sabe, isso aqui é muito forte, porque o que faz de nós alguém maduro, ou o que faz de nós profetas, não é simplesmente o fato de estar ouvindo Deus. Pelo contrário, não é só sobre ouvir Deus, é sobre ser fiel à voz que Ele está falando conosco e termos a ousadia de replicarmos e de falarmos aquilo que os céus estão falando sobre nós ou para nós. É a capacidade de termos a aplicação, de agirmos segundo a palavra do Senhor Jesus. Pedro, na pesca maravilhosa, ele estava lá a todo momento pescando, jogando as suas redes, a noite inteira pescando, a noite inteira usando as suas habilidades, a noite inteira usando tudo aquilo que ele conquistou com muitos anos de experiência de pesca. E ele se frustrou,
e ele não pescou nada. Então aparece Jesus na história e pede então para Pedro voltar para o mar, jogar a rede do lado direito. E eu acho que o mais interessante nesse texto é que Pedro fala: olha, sob a sua palavra lançarei as redes. E Pedro, nós sabemos na história que Pedro então lança as redes e ele pesca uma grande multidão de peixes. E eu te pergunto, o mar era o mesmo ou não? O pescador era o mesmo ou não? A rede era a mesma ou não? Mas o que mudou? A palavra que Deus havia liberado sobre Pedro. É isso que modifica a nossa vida. Podemos às vezes estar em situações difíceis, podemos sim. Podemos estar em lugares que parecem que não há mais esperança, sim. Mas isso não nos define, porque quem nos define é a palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Fiquem de pé para a gente finalizar. É a palavra que Deus liberou sobre a minha e sobre a sua vida. É isso que faz a diferença. É isso que vai fazer com que a gente rompa. É isso que vai fazer com que a gente não viva segundo a nossa aparência. E é isso, é essa vida no Espírito, que vai fazer com que a gente viva o sobrenatural do Senhor. Quantos nessa noite querem viver o sobrenatural do Senhor? Quantos aqui querem viver o sobrenatural do Senhor? Isso só será possível se nós estivermos no caminho e sendo guiados pelo Espírito. E a palavra do Senhor vai dizer, lá em Ezequiel, que então, Ezequiel 7 vai falar o seguinte: então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. E os ossos começaram a juntar com os outros ossos, e cada osso com seu osso. E quando ele começou a olhar, ele começou a ver que tendões foram sendo crescidos naqueles corpos. E depois peles começaram a revestir aqueles corpos. E então, naquele momento, já não era mais um vale de ossos secos, já era um vale de corpos mortos. Às vezes, o que Deus tem falado no meu coração é, muitos aqui às vezes chegaram aqui em situações de extrema angústia, de extrema dificuldade, onde você olha para essa situação e você já não vê esperança. É como se fosse um vale de ossos secos. Já não há mais corpo, já não há mais carne, já não há mais juntas, já não há mais tendões, só há ossos ressequidos. Outros às vezes chegaram aqui com corpos já montados, com situações de dificuldades, mas que parece que não há vida, que parece que já não há mais sentido na vida, que já parece que as dificuldades desse dia a dia nos sufocaram a alegria que Cristo nos dá. E nós olhamos para as coisas, vemos os formatos, mas já não há mais vida, já não há mais alegria. Mas hoje é a noite do sobrenatural de Deus para mim e para você. É noite onde o Senhor está transformando o vale de ossos secos em um vale de um exército que está em pé e cheio de vida. Nessa noite eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você meditasse no Espírito e entendesse no Espírito qual é a área da sua vida que precisa de uma palavra, que precisa de um direcionamento do Espírito. E você, como um servo guiado no Espírito, como um filho ou uma filha guiada não pelos seus sentimentos, não guiada pela sua alma, não guiado pelas suas emoções, você vai começar a profetizar sobre essa situação. E você vai dizer sobre essa situação: olha a situação, ouve a palavra do Senhor. Ouve aquilo que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito de vida está aqui nessa noite. E a Bíblia vai falar que plantas, até mesmo plantas cortadas, às vezes ressequidas,
há esperança, porque ao cheiro das águas brotará novamente. Ao cheiro das águas brotará novamente, e as águas são uma figuração do próprio Espírito de Cristo, que está aqui nessa noite, e Ele está nos direcionando, nos ativando, para que áreas das nossas vidas que estavam mortas, áreas até mesmo, pode ser até a área espiritual nossa, que às vezes estava esquecida, que estava distante, dias sem um devocional, semanas sem um devocional, meses, às vezes até anos. Hoje é a noite em que o Espírito Santo traz vida sobre esse ambiente, traz vida sobre a sua área, traz vida sobre o seu trabalho, traz vida sobre os seus negócios, traz vida à sua família, traz vida ao seu casamento, traz vida à sua vida espiritual, traz vida. E é isso que eu profetizo nessa noite sobre vocês, sobre mim, a vida do Espírito, assim como o próprio Senhor disse para Ezequiel. Então Ezequiel profetiza: ó vento, ó Espírito, vem dos quatro cantos e sopra sobre esse vale. E a palavra vai dizer então que aquele Espírito entrou naqueles corpos, e já não eram mais corpos, mas eram como um grande exército. Nessa noite Deus está ressuscitando planos, ressuscitando áreas, ressuscitando projetos que estavam mortos, que estavam esquecidos. Comece a profetizar sobre a sua vida. Sabe, eu não sei o que você precisa nessa noite. Qual é a área da sua vida que você precisa? Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera. Se você precisa de cura, o nosso Deus é um Deus que pode curar qualquer enfermidade. Se você precisa de uma provisão, eu conheço o Deus, como nós lemos no texto, um Deus que multiplica pães e peixes, é um Deus que provê todas as coisas. Se você precisa de vida no seu relacionamento, eu conheço um Deus que é amor, um Deus que pode restaurar todas as coisas. Assim como o vaso na mão do oleiro, quando nós nos entregamos ao Senhor, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, Ele como olheiro, Ele começa a fazer, a nos moldar, a nos direcionar, para que a gente viva a vida que Ele quer que a gente desfrute. Eu não sei o que você precisa, eu só sei que há um Deus, que nele está tudo aquilo que você precisa, que está tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero que você profetize agora sobre a sua área, essa área da sua vida. Profetiza sobre ela a vida. Você tem autoridade porque você é filho, você é filha, e você tem a autoridade de Deus de profetizar sobre esse deserto, de profetizar sobre essa situação, de profetizar sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, de profetizar sobre qualquer situação, não segundo a sua alma, mas segundo aquilo que Deus está te direcionando, segundo a palavra do Senhor.
E a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o Deus que cura. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito estava sobre ele para anunciar as boas novas, para dar liberdade aos cativos, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. O mesmo Deus, o mesmo Espírito de Cristo que operava em Cristo, é o Espírito que opera em nós e através de nós. Feche seus olhos, com a mão no seu coração. Assim como nós falamos aqui, o que Deus quer é que a gente ande nesse caminho, e só existe um caminho, que é o Senhor Jesus. E após isso, ser guiado por esse caminho. Então, com a mão no seu coração, quero que você repita comigo uma oração dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Eu reconheço o Senhor como o único caminho, como o verdadeiro caminho que me leva até o Pai. Por isso, nesta noite, eu reconheço o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Creio com meu coração e confesso com os meus lábios que o Senhor Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e o Senhor Jesus é a minha salvação. E eu, Pai, que um dia estive em teus caminhos, mas me desviei, me guiei pelos meus próprios caminhos, pelos meus próprios direcionamentos. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito. Amém. Com seus olhos fechados, com a mão no seu coração ainda, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui no nosso meio que quer nessa noite, que orou nessa noite essa oração pela primeira vez e quer reconhecer Jesus e reconhecer o Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você é uma dessas pessoas, gostaria que você levantasse sua mão, estendesse sua mão. Não tenha vergonha, levante a sua mão, porque essa é a noite de novidade de vida. Uma noite onde Deus está nos reposicionando, às vezes em caminhos. Às vezes nós andamos pelos caminhos que nós mesmos criamos, mas hoje é a noite que Deus está, na verdade, te trazendo para o único e verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus. Se você é essa pessoa, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você e com você. E se você chegou aqui nessa noite, às vezes afastado dos caminhos do Senhor, você se deixou ser guiado pela sua voz, pelas outras vozes, eu gostaria que você levantasse também uma das suas mãos. Se você se encontra aqui nessa situação e hoje você está dizendo para você mesmo: olha, eu me cansei de ser guiado pelo mim mesmo, pela minha voz, e hoje eu aceito, e hoje eu quero voltar a ouvir e a ser guiado pelo Espírito. Levante uma das suas mãos. Se você é uma dessas pessoas, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, pode conduzir aqui, eu não consigo ver. Mas se não tiver, graças a Deus, porque todos nós estamos no caminho e sendo guiados no caminho pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus por isso, porque Deus é bom e nós estamos vivendo com Ele, desfrutando da presença do Espírito Santo até que Ele venha. Amém. Glórias ao Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Pai, quero fazer uma oração, Senhor Deus, nesse momento, Pai, sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs. O Senhor, Deus, que pode trazer vida aonde há desesperança, aonde, Senhor Deus, já não há mais solução pelos olhos humanos. Traga direção nessa semana. Traga, Senhor Deus, a voz do Senhor nessa semana sobre cada um de nós e nos guie em todo o caminho e nos guie em todas as situações. Nós te pedimos, Pai, que não queremos ser guiados pelas nossas vaidades.
não queremos ser guiados pelas nossas direções, mas queremos ser guiados pelo Teu Espírito, pelo Teu Santo Espírito, e desfrutarmos de uma vida extraordinária no Espírito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo vida sobre cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra. Amém. Então, para finalizarmos, com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda a graça e te dê a paz. Em nome de Jesus, uma semana abençoada. Vão com Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amém.